Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, o nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação checada. A internet é recheada de fake news, informações nem sempre tão boas, infelizmente, e o nosso objetivo é o contrário, é trazer para você informação boa, informação correta. Siga-nos no YouTube, siga-nos nas redes sociais para que a gente possa continuar levando a você informação boa, para que a gente continue cumprindo o nosso papel. Informação é o diamante da prevenção. Compartilhe para o doutor, espalhe saúde. E como que a gente traz para você informação boa? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que a gente debate aqui. Hoje a gente tem a honra de receber Dr. Eugênio Moraes, cardiologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas da mesma faculdade, doutor em cardiologia, atende em seu consultório, vai estar aqui embaixo na descrição. Eugênio, uma honra tê-lo aqui. Obrigado por aceitar esse desafio de dividir conhecimento com quem tanto precisa. É uma honra. Prazer é todo meu, viu? Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Uma honra estar aqui e conseguir aí, de alguma forma, impactar a vida das pessoas de forma positiva. Sensacional. Doutor Eugênio, cardiologista, doutor em cardiologia, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Falaremos hoje sobre doença arterial e a prevenção dela. Primeiro, nos esclareça, artéria, veia, o que seria tudo isso? O que é a doença arterial? É uma coisa, dá um panorama inicial. Essa é uma coisa muito legal e os pacientes em geral têm muitas pessoas, né? Tem muita dúvida em relação a isso. Então, assim, de uma forma muito simplificada, quando a gente está falando de artéria, a gente está falando do vaso que leva o sangue para os órgãos. E que se eu interromper esse fluxo, eu vou causar grandes problemas. Quando a gente está falando das veias, a gente está falando do tecido, da estrutura que tira o sangue e leva para ser oxigenado lá no pulmão. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma doença arterial, a gente está falando de infarto, a gente está falando de AVC, a gente está falando da doença que, se por exemplo for na perna, vai levar à amputação da perna. Se for num outro órgão, por exemplo, o intestino, eu vou ter uma isquemia intestinal, eu vou ter uma obstrução intestinal. E quando a gente está falando das veias, a gente não está falando de doenças boas, claro, mas a gente está falando de doenças menos graves. Por exemplo, uma trombose da veia, então uma trombose venosa profunda. A gente está falando, por exemplo, de uma embolia pulmonar, que, é claro, é uma doença grave, sem dúvida, mas não tem tanta gravidade quanto as doenças arteriais. E artérias, no plural, são quantas? Eu perdi mais de 1000 artérias. Essa Mas foi tranquilo. Não tem uma aorta? Então, esse daí é o tubão. Eu costumo falar por esse é o tubo grande. Esse daí é o tubo que leva o sangue, né? Tá lá no coração, e do coração vai levar o sangue para todos os órgãos por artérias menores. É um tubão. É um tubo grande. Do coração sai um só. Do coração sai um só. Um tubão. Um tubo, que é a aorta. Sai esse tubo grande vai tendo as suas ramificações que vai levar para os órgãos. Então, por exemplo, quando a gente está pensando aqui no cérebro, a gente está indo para as carótidas, tem as vertebrais atrás, e lá dentro elas vão se ramificar em muitas outras artérias, cerebral média, cerebral posterior, entre outras. Quando a gente está indo para o coração, a gente está falando das coronárias, né? São as artérias coronárias. Quando a gente vai para a perna, a gente está falando de femoral. Antes delas vem as ilíacas, depois tem poplítea, depois tem pediosa que vai para o pé. Então, para cada setor do corpo, você vai ter um ou mais tubos menores. De uma forma muito simplificada, a gente está falando de tubo mesmo. Qual que é a diferença do tubo tigre? É que aqui é um tubo vivo. Aqui é um tubo vivo. E esse tubo responde a determinados estímulos. Então, por exemplo, está muito frio, o tubo contrai. Está muito quente, ele dilata. Eu estou infectado, ele dilata. Então, assim, ele é um tubo vivo. Ele é um tubo que responde a determinados estímulos. Mas ele é um tubo tigre. Assim, muito simplificadamente, ele é um tubo tigre. E por ser um tubo o maior que tem a aorta, né? Esse é o maior tubo que a gente tem. Imagino eu que para chegar um problema nesse tubo aí, na aorta,
tem muitos sinais e começa muito lá atrás as coisas. É mais difícil É mais você difícil. ter doença na horta. Qual a espessura da horta? Na Só pra horta quem tem tá mais, ouvindo não. A horta ficar tem mais. pensando qual o tamanho desse Pra tubo. gente ter uma ideia. Mas a gente tá pensando assim numa média de 6 centímetros. assim. 6 Então, 6 centímetros. O diâmetro isso. total. 6 centímetros é. Não, perdão. Isso daí ela tá dilatada. A gente tem aí uma horta de 4 centímetros. Uma Quatro. horta normal, 4,5 centímetros. Até pensar em 5, quatro, vamos dizer até assim. 5, exatamente. Então, imagina, É um tubão. É um tubão É um grande, tubão, é onde tubão. passa todo o sangue do É corpo. onde passa todo o sangue do corpo e depois vai distribuindo para os órgãos. Certo. E o corpo é inteligente, ele deve proteger muito essa horta. Esse tubão. Protege, ele tenta proteger. E a grande maioria das pessoas não fazem o uso adequado do corpo, dos seus hábitos, para mantê-lo saudável. Olha, Aí nós vamos entrar então nas doenças arteriais. Conta um pouquinho pra gente desse guarda-chuva. Esse daqui esse é um assunto é muito interessante, isso é uma coisa muito estudada. E assim, hoje a gente sabe que 70%, olha o número, 70% das doenças, não só das doenças arteriais, incluindo o câncer, são potencialmente preveníveis a depender de seus hábitos. Então, isso é uma mensagem, acho que importante. Não é tudo genética. Ah, minha genética é ruim, minha genética é ruim, minha genética é ruim. Isso é muito importante. Essa fala é sensacional. É a mais importante. 70% é hábito. Tem algumas coisas que são genéticas que realmente a gente não consegue modificar. Mas nós estamos falando de hábito, 70% é hábito. Então aqui nós estamos falando de cigarro, nós estamos falando de bebida, nós estamos falando de atividade física ou falta de atividade física, estamos falando de hábitos alimentares, estamos falando da qualidade do seu sono. Então é disso que a gente está falando. As doenças arteriais, elas são causadas, na sua grande maioria, por questões relacionadas aos seus hábitos. Daí talvez nas questões, desculpa a pergunta, vê se eu estou falando bobagem. Talvez então nas questões das doenças arteriais, esse 70% seja até mais. Tem chance de ser mais, claro. Porque daí envolve menos ainda questões, entendeu? Não entendi. O controle que você tem das doenças arteriais é maior até do que as doenças em geral. Sim. A influência do seu hábito é maior ainda. A influência é muito grande. Então, por exemplo, se você compara a pessoa que fuma versus a pessoa que não fuma, a chance dela ter algum evento arterial é de pelo menos 3 vezes mais. Então, 300% acima. Pode ser 500, mas é no mínimo 2, 3 vezes. E a quantidade não tem relação. E a quantidade que você fuma tem relação direta com isso. Então, fumar um maço é uma coisa, fumar 5 maços é outra. Porém, não há níveis seguros. Não tem nível seguro. Cigarro não tem nível seguro. A gente já falou aqui em alguns episódios com pneumologistas e tal. A frase que eu mais gostei, que foi de um vascular, na verdade, é que fumar é uma tragédia. Concorda ou não? Concordo. Não tem como não concordar. Fumar é uma tragédia porque fumar não tem só doença arterial. Então, tem câncer, tem doença pulmonar. Enfim, fumar é uma tragédia. Cigarro é uma tragédia. E aí o cigarro, qual mais outro hábito que a gente continua aí na sua linha de raciocínio das coisas mudáveis, cigarro, que você possa mudar? Álcool, né? Álcool é uma coisa assim, a depender da quantidade que você bebe, você vai ter um impacto negativo. Existe aí uma celeuma muito grande, né? Beber vinho, não beber vinho, bebidas, etc e tal. A informação mais atual em relação a isso é assim: se você é uma pessoa que tem o hábito de beber, então primeiro, eu não posso estimular ninguém a beber. Sem dúvida. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não dá para o médico prescrever, vem cá, você não bebe? Então começa a comer. Não pode. Para proteger o coração. Não existe. Então para as pessoas que bebem, o que seria uma coisa, entre aspas, depois eu explico, entre aspas, segura? A gente sabe que 1 a 2 doses de álcool por dia seria algo que reduz doença cardiovascular. Não estamos falando só de vinho, estamos falando de cerveja, estamos falando de destilados. E é dose de álcool, tá? Não é uma dose igual para Dose tudo. não é copo. O que seria? Dose não é copo. Então, para destilado, estamos falando daquela dosinha aqui, viu? do medidor. Exatamente. Estamos falando da dosinha do medidor, né? É uma daquela, ponto. 10 ml cada dose. É isso daí, é uma coisa baixa, né? Para vinho, a gente está falando de 1 a 2 taças, preferencialmente na refeição. Isso tem impacto. Para quem já está bebendo. Para quem bebe. Agora, passando disso, você começa a ter prejuízo cardiovascular. Mas, entre aspas que eu falei antes, você tem um preço por beber. Você aumenta a chance de câncer ao longo da vida. De outros órgãos. E outros órgãos. Mas para artéria
e para a pessoa totalmente leiga. O que um vinho, uma cerveja ou um álcool faz na minha artéria ser um... O que ele faz Ele diretamente? tem, na verdade, o efeito não é necessariamente direto, mas o que acontece é assim, você libera algumas substâncias que o álcool tem efeito vasodilatador, mexe em algumas coisas da sua homeostase, trombose, ele reduz, mexe no teu perfil do colesterol, que pode beneficiar a longo prazo. Então o álcool tem alguns mecanismos fisiopatológicos relacionados a ele que reduzem a doença cardiovascular. Então nessa dose inicial ele é vasodilatador. Depois que você começa a beber muito, ele deixa de ser vasodilatador, ele passa a ser pior, ele aumenta a tua pressão arterial. Ó que interessante. Se você bebe muito no final de semana, você fica hipertenso. Só que você não fica para sempre. Você fica por 72 horas. Então tem estudos que mostram que se você, desculpa a expressão, enche a cara na sexta-feira. Só no final de semana, nesse caso. Sexta-feira. Sexta-feira eu bebi. Sábado e domingo não bebi. Você vai ficar hipertenso até na segunda-feira. Hipertenso com a pressão alta, pressão tá bom, gente? alta. E você aumenta a chance de AVC e infarto na segunda-feira. Tem estudos que mostram isso. Isso chama binge drinking. Você beber mais de 6 doses de álcool numa tacada só. Se você faz isso no final de semana, você aumenta a chance de você ter evento. Então, vem aquela coisa. Doutor, não bebo nada durante a semana. Posso beber tudo que eu não bebo durante a semana no final de semana? Não. Resposta não. Resposta não. Vai piorar. Vai ter chance de aumentar a tua pressão, você vai ter chance de fazer evento cardiovascular lá na segunda-feira. E pressão alta é perigoso? Pressão alta é a pressão o arterial? Aumento da pressão arterial, é isso. Quando a gente fala de pressão alta, a gente está falando da pressão arterial, né? O aumento da pressão arterial é o 12/8 lá, etc e tal, é o aumento disso. E quando a gente dá um dado como esse que o Dr. Eugênio Moraes colocou aqui, não é comprovado cientificamente. Como que é o nome da situação? Do efeito da segunda-feira no AVC. Bebe na sexta. Bebe na sexta, vai ter o evento lá na segunda-feira. Você deu o nome? Isso, binge drinking. Binge drinking. Então, binge drink é estudado cientificamente, através de trabalhos sérios. Não é uma invenção do Sidney, do Moisés ou do Dr. Eugênio. Né? Porque às vezes dá essa impressão, né? Então, medicina não é matemática, não é uma ciência exata, mas ela tem vários mecanismos científicos para trazer uma comprovação quase exata, né? Então isso é comprovado. Muita bebida na sexta aumenta muito o efeito, a possibilidade de você ter um AVC na segunda-feira. Um AVC ou infarto, né? Eventos cardiovasculares na segunda-feira. Então você tem isso. Então assim, pensando aí na doença arterial, o álcool tem esse impacto. Então assim, não dá para beber muito. O ideal é que você tenha no máximo um consumo leve a moderado, né, durante a semana. E seria uma dose ou duas doses no máximo. 2 doses no máximo. Só que, lembre, isso tem um efeito a longo prazo. Você pode aumentar a sua incidência de câncer. Essa chance não é gigantesca nessas dosagens, porém ela é estatisticamente significativa. Perfeito. Além de outras doenças hepáticas, insuficiências, fígado, pâncreas, doenças hematológicas, e outras doenças várias. Cerebrais, né? Doenças cerebrais. Tá. Antes de avançar para a próxima, falamos do cigarro, da bebida, mas vamos voltar para o cigarro, para o doutor Eugênio explicar para a gente sobre o mecanismo da ação do cigarro. Você explicou da bebida. Sim. O cigarro, como que o cigarro... Porque, na verdade, me corrija, doutor Eugênio, quando a gente fala em doença arterial, nós estamos sempre falando de aterosclerose ou não? Grande maioria das vezes. Que é o acumulozinho lá. Explica pra gente placa, isso. Ó, quando você fala com um cardiologista e você tá falando assim, doença arterial, ele tá pensando em aterosclerose. Que é a deposição de uma forma muito simplificada, né, de gordura na parede da artéria. De dentro, a parede de dentro. Especificamente o endotélio, que é a parede que está em contato com o sangue, ou seja, a parede interna da artéria. Então lá dentro do caninho está formando uma bolinha. Eu estou fazendo uma bolinha. Quer pensar como cano? Estamos fazendo ferrugem no cano. Como que o cigarro leva gordura? Como o cigarro se transforma em gordura? Ele não transforma em gordura. O que ele faz? Ele faz uma coisa que é muito conhecida, chamada disfunção endotelial. Este endotélio é uma camadinha, gente, Essa camadinha tem mais de 300 funções biológicas conhecidas. Camadinha lá de dentro. Dentro da artéria. Esse endotélio tem mais de 300 funções conhecidas. Ele regula, por exemplo, o tono da artéria, vasoconstrição, vasodilatação. O que o cigarro faz? O cigarro
faz com que esse endotélio fique disfuncionante. Ele funciona errado. Funcionando errado, ele permite a deposição de gordura no vaso. Substâncias que habitualmente são vasodilatadoras tornam-se vasoconstritoras sob a ação do cigarro. Quer ver isso bonito? Leva um paciente que fuma 60 cigarros, 3 maços por dia, para um cateterismo. No que você encosta o catéter na artéria dele, ela espasma, ela vasoconstringe. Bonito de ver, hein? Não é bonito de ter, que fique claro. Então, assim, isso é uma coisa muito comum. O paciente que é muito fumante vai fazer cateterismo, tomar cuidado. Ele fica fazendo vasoespasmo o exame inteiro. Isso é extremamente bem documentado. Então, quanto mais você fuma, mais disfunção endotelial, mais penetração do colesterol dentro do endotélio, da camada interna. Mais bolinha, mais ferrugem plaquinha. eu faço no vaso. Quanto mais ferrugem, mais doença. Perfeito. O cigarro, altamente prejudicial. O álcool tem as suas Tem os prós e os contras. Dependente da dosagem. Extremamente dependente Muitas da dosagem. aspas, muitas aspas. E essas aspas servem principalmente para quem faz o uso de 2 doses corretamente. Pouquíssimas pessoas. Não, eu acho que isso é muito difícil. Por isso é uma coisa assim, que na grande maioria das vezes os médicos tendem a desestimular. Exatamente. Por quê? Pensa quem bebe e fuma. Exatamente. Final de semana, pessoa que bebe e fuma, junta cigarro com a bebida, ele fuma um maço a mais do que habitualmente ele fuma e ele bebe muito mais do que ele deveria beber. Então, na grande maioria das vezes, a gente desestimula os dois, né? Nenhum nem outro. As pessoas não conseguem ter um controle, né, absoluto sobre essa questão da dose. Dose é uma coisa muito importante quando a gente fala de álcool. A alimentação. Tá, então vamos para a terceira etapa. Ponto. Dieta, eu acho assim, a gente deve pensar na dieta de uma forma mais ampla no seguinte sentido. Acho que não tem uma coisa que você pode ou não comer. Já ouvi na internet falando os 5 principais alimentos. Lá vai, vi na internet. Isso, viraliza. É o negócio, vai falar do torrino lá que estoura o nariz também ou não? Que margarina não pode, refrigerante. Os Então, isso é muito legal. Detalhe isso, Eugênio. Dieta. O vilão são os ultraprocessados. Então, tudo que for muito industrializado, você pode ter certeza Vamos que dar isso 3, é 4 exemplos aí. Coca-Cola. Ok. Ultraprocessados do tipo, embutidos, salames, né? Comidas congeladas. Comidas congeladas também? Não, comidas congeladas feitas pela indústria. Rapaz. Não é que a sua mãe fez, aí é diferente, né? Sim, sim. Sua Por mãe que foi comida lá, preparou. congelada Que mesmo? tem conservante. O que tem lá dentro? Conservante. Tem conservantes. As coisas que tem muito conservante, que foram muito processadas. Salsicha. Hambúrguer. Exatamente. Mas vamos falar da marmita. Até aquela marmita fitness que colocou, congelou ela, ou tem que estudar, olhar um pouco mais a etiqueta? Eu acho que o indústria... principal é você olhar o que tem lá dentro. Isso é bem regulamentado, o que tiver escrito lá é verdade. A Anvisa é muito em cima disso. Teoricamente, sim. Teoricamente, acho que no o que está Brasil, escrito ali, o Brasil eu acho rigoroso é com bom isso, nisso. viu? Sim, eu acho sim. o Brasil rigoroso com isso. Então, dieta, assim, se a gente pensar em ultraprocessados, o vilão são os ultraprocessados. Então, quanto mais saudável você puder comer, o que eu quero dizer saudável? Você preparou a sua alimentação, é melhor. Gente, é claro que pode comer uma pizza, é claro que pode comer um salaminho de vez em quando, não é isso. Mas isso também, novamente, tem a ver com quantidade, tem a ver com dose. A sua dieta está levando a aumento de peso? Tem alguma coisa errada na sua dieta. Porque aumento de peso é prejudicial. E aqui nós não estamos falando de peso só ganhar massa muscular, não é disso que estamos falando. Estamos falando em especial de gordura visceral. Que é aquele percentual de gordura? Não é o percentual de gordura. Não Não necessariamente. Sabe por quê? Porque o percentual de gordura leva em consideração sua gordura subcutânea. E a gordura que tem nos órgãos também. Estamos falando de gordura visceral. Estamos falando de tamanho da sua circunferência abdominal. Nesse ponto eu gosto de ser mais simples, ou simplista, vai. Mede a cintura do paciente. A cintura está muito grande, tem gordura visceral ali. Quanto mais gordura visceral eu tenho, mais doença eu tenho. A gordura visceral é a gordura relacionada a aumento de pressão arterial, piora do perfil do seu colesterol, presença de intolerância à glicose, que é o pré-diabetes ou diabetes, apneia do sono, gordura no fígado e doença do refluxo. Eu costumo chamar no consultório 7 anões. Os 7 anões vão de mãozinha dada.
Isso vem do aumento do peso, mas em especial da gordura visceral. Por que não só do peso? Porque tem gente que é pesada, mas tem muita massa muscular. Que é gorda inteira. Que é gorda inteira. Vamos dizer assim, a pessoa é forte. Mas Gorda tem muita também, massa mais muscular, forte também. Mas mais forte. Às vezes o perfil do colesterol dessas pessoas é melhor do que o meu, que tem relações genéticas. Mas nunca enfim. é bom ser gordo. Nunca, não é isso que a gente bom, falou. Não é Mesmo isso. que seja da gorda inteira. Não é bom ser. Mas se você tem muita. Às vezes você pega a pessoa assim, pô, você olha pra ela e fala, essa pessoa é magra, mas tem a barriga. Quando tem a barriga. A barriga ou a lateral? É a gordura barriga visceral que ele essa explicou. é a gordura visceral. E essa é a mais Isso difícil. é a mais difícil de tratar. Você tem que batalhar, você tem que mexer na sua dieta assim, firme, entendeu? E isso gera uma coisa, gente, que está extremamente em voga, que é a tal da inflamação. O que é Exatamente. inflamação? Que Que nós é inflamação? somos uma geração inflamada. Isso. O que é essa inflamação? Mas peraí, é uma geração inflamada ou mais para que a gordura hoje se entende mais como uma inflamação? Eu acho que isso vem modificando essa informação, claro. Hoje a gente sabe disso melhor, né? Não tem a ver com a geração. Estuda-se mais. Estuda-se mais. Eu acho que tem a ver com a geração. Se for pensar que tem uma geração assim, Que pobre come na pior, dieta. que come pior, Exatamente. claro. Vamos pensar na população americana, Estados Unidos. Falando de Estados Unidos. Pô, isso com certeza é porque a dieta é pior. A dieta não é boa. Fast não adianta. food, a torta Exato. direita. Maionese, entendeu? Hambúrguer, pizza. Em altas quantidades. Novamente, não é a pizza do final de semana o problema. O problema Claro, é isso aqui no ninguém é dia a pra virar dia. monge, né? Exato. Tem que viver. Exato, temos que viver, exatamente. Eu não sou nesse quesito médico chato. O pessoal, olha, você não veio aqui no meu consultório pra você virar vegano, né? Comer brócolis, você correndo atrás do brócolis pra fazer churrasco. Ninguém faz isso. Se quiser, Só que pode também. Fique à vontade, tá tudo bem, nenhum preconceito. Claro. Mas as pessoas, em geral, não querem isso. As pessoas querem viver bem, comer bem, até porque tá cheio de coisa gostosa. Qual o problema? Mas aí tem que entender, se isso for trazer repercussões sobre você, em especial, aumento da sua gordura visceral, você vai ficar inflamado. Se ficou inflamado, aumenta a aterosclerose e aumenta câncer. Sinais. Somente em exames ou a Esse é pessoa... um grande problema. Sinais dá da pra medir? aterosclerose. Não. Dá pra A medir. inflamatória. Inflamatório? É, Dá pra antes da gente medir. chegar na aterosclerose. Claro que dá pra medir. Não, digo na circunferência, Você não mas essa consegue- questão inflamatória. Você não que consegue pegar um exame sozinho, isolado, de sangue, que fale assim, pô, essa pessoa está inflamada. Você pode, por exemplo, ter um paciente que tem uma proteína C reativa. aumenta mesmo. Que pode aumentar, mas não aumenta para todo mundo e não é esse o marcador. Você tem que ver clínica. Então, tem que essa hora o médico tem que ser médico, na minha Isso opinião. aí. Não pode tem ter que ser bom preguiça. médico. Mede a cintura. A cintura tá alta? É um fator. Depois você vai ver exames laboratoriais. Piorou o perfil do A colesterol? cintura tá alta em relação ao corpo dele ou tem uma medida? Tem medida. Tem medida. Pra cada idade, homem e mulher. Homem até 98. Mas 98 já é o sinal amarelo para o vermelho. Então, o que é o normal para o homem? Até 94. 94 a 98, 90 sinal amarelo. É a circunferência Centímetros. abdominal. Circunferência Então pega uma abdominal. fita métrica, por exemplo, Métrica. põe na sua cintura como se fosse um cinto da Em cima do calça, umbigo? Altura do umbigo. na altura do umbigo e faz a medição Pra ver direitinho. em centímetros. Passou de 98, sinal vermelho para o homem. Para a mulher, o número máximo é 88. Né? Antigamente esse número era 102 para o homem e ele era 92 para a mulher. Por Então, isso que eu foi tô reduzido. mais, então, eu tô na medida anterior Tá ainda. na medida anterior. Tô considerando Tá de dois, considerando a tô medida considerando anterior. 1990, que Então devia você vai medir, você vai avaliar e depois você vai ter que ver exames mesmo. Onde é que a gente consegue ver esses exames? Você vai pedir, por exemplo, ultrassom de abdômen. Esteatose hepática. Tem gordura no fígado? Um dos 7 anões. Tá lá a gordura no fígado. Tem piora do perfil do colesterol, do triglicérides? Tá lá o outro anão. Tem aumento da glicemia de jejum ou ela tá ali borderline? Mais um fator. Então você tem que juntar os fatores e avaliar. E eu tenho sim como avaliar presença de aterosclerose precoce. O que a gente não quer? A gente não quer descobrir a doença quando o paciente tem evento. Qual evento? AVC. Mas vamos voltar, não vamos avançar ainda, Karma. Falamos da dieta, então, Diante. juntando tudo isso, a gente falou sobre estar inflamado. Estar É inflamado. mais um conceito, digo eu,
me corrija, um conceito juntando todos esses anões, a Sim. esteatose hepática, a circunferência, um conceito de estar inflamado. Sim. Não vai me pegar um exame inflamatório, como na Covid, por exemplo, Não, e vai não é. colher Não é e vai mesma- ter uma inflamação. Não é uma inflamação clássica. Não é uma estar inflamação. inflamado. Isso, não é uma Legal. inflamação clássica como de infecção. Tá. Não é, é diferente. Outra coisa que eu queria a explicação do grande Eugênio Moraes. A gente falou da dieta e acho que não dá pra gente continuar ainda, por enquanto, sem falar sobre o sal. Ah, sim, sal. E o Que açúcar você- depois. E o Também, açúcar, isso, sal. isso. Ó, gente, sal, a relação do sal é maior com a hipertensão, né, com a hipertensão arterial. E o sal é uma coisa difícil mesmo, porque tudo que a gente come, grande parte do que a gente come, mesmo assim preparado, etc e tal, vocês podem prestar atenção, tem lá o próprio adoçante, é ciclamato de sódio. Que é um sal. Isso. Então, é Sabia disso? acetato de Não sódio. sabia. Onde tiver sódio, a palavra sódio, você tem sal. O que seria uma dieta hipossódica by the book, assim, academicamente falando? Seria uma dieta em que você não come nada de sal, nada, você prepara todos os alimentos sem sal. E, no almoço, sabe aquele saquinho de sal? Aquele Você do põe restaurante, aquele pequenininho. Um na comida toda e um à noite. E o sal grosso? Raramente Não faz sal isso. refinado. Mesma coisa. Não Mesma tem minerais coisa. a mais e tal. Não, isso não impacta tanto. E o sal, no caso, então, ele eleva os níveis Ele pressóricos. Pode, ó, ele ajuda a elevação dos níveis pressóricos. Então, se você comer sal em excesso, você tem chance sim de ficar hipertenso por causa disso. E a redução dos níveis de sal na dieta reduz a pressão arterial. Agora a pergunta, a pessoa pode estar hipertensa, pode estar com colesterol atrapalhado, pode ter todos os 7 anões. É possível retomar uma saúde, Boa pergunta. a saúde sem Essa é a pergunta fazer o mais medicamento, boa, mas mais- depois se livrar de medicamento? Mas Mais é claro importante. que pode. Mas Vai é no claro doutor que pode. Eugênio. Sim, bom, Aí é essa um primeira ufa. coisa, tem que ir ao médico, sim, é possível, algumas coisas são reversíveis, sim. Nem sempre é tudo 100% reversível, de forma a você retirar integralmente as medicações. Mas, gente, emagreceu 10 quilos, em geral você consegue reduzir em 10 milímetros de mercúrio o valor da pressão arterial. Então vamos lá, a pressão da pessoa está em média 15,9, você consegue jogar ela para 14 por 8. Emagrecendo 10 10 quilos. quilos, aproximadamente. A depender do tamanho da pessoa, ela emagrece 7 e consegue isso. A depender do tamanho da pessoa, ela emagrece 12 para conseguir isso. Então, se ela tiver, por exemplo, 20 quilos para perder, ela perde. Onde a gente vê isso? Bariátrica. O obeso mórbido opera, ele larga os remédios. Ele perde 30, 40 quilos. Ele deixa de ser diabético às vezes. Ele melhora o perfil do triglicérides, ele melhora o colesterol dele. A gente vê isso no bariátrico. Então, é possível reverter? A resposta é sim, é possível sim. Vai depender da sua mudança de hábito, que não vai mudar. Essa é outra mensagem que eu considero extremamente relevante. E é por isso que as pessoas falham na grande maioria das vezes. Não vai mudar em um mês, nem 2, nem 3. Gente, vamos botar a mão na consciência. Quantos anos você levou para adquirir aquilo? 1, 2, 3, 4, 10? Aí quer mudar em um mês? Que isso? Sou só médico ainda. Milagres eu não opero. E quando a gente operar milagre... E a gente está falando de mudança de hábito, que é extremamente difícil. Claro que é difícil. E tem, assim, várias coisas interferem na mudança. Sabe né? quem teve aqui já aproveitando o seu Sim. gancho, que lembrando agora da sua turma, o Sim. Leonardo Lourenço, Sim. que é um colega lá da USP também, que até escreveu livros e conseguiu virar essa chavinha com os hábitos, esteve aqui com a gente, contou outras histórias, hoje ele é neurocirurgião e ele jogava rugby também. Sim, o Léo. Isso, ele O Léo do emagreceu. xadrez. Isso, e ele emagreceu Quantos? muitos quilos, não me lembro agora. Não. Foi cerca de 90. Então, E ia hoje- fazer cirurgia Exatamente. bariátrica. Isso. Aí foi lá, fez a coisa na raça. Isso. Quanto tempo ele levou? 2, 3 anos, provavelmente, pra fazer. Toda a história é até mais que isso. Até errar e acertar, procurar, tomar, Acho que usar nesse remédio. quesito, a gente tem que pensar no nosso lifespan, né? No tempo que você tem de vida. Pô, levei 10 anos pra... Faço isso daqui errado há 10. Em um mês eu quero mudar isso? Não, não vai. Mas você tem 2, 3 anos, qual o problema? Qual o problema de emagrecer? Gente, a conta não é difícil. Qual o problema de emagrecer meio quilo por mês? Em um ano são 6. Em 2 são 12. Em 3 são 18 quilos. Mas e para chegar nesse meio quilo por mês? Raça, aí a coisa perder peso, número 1. A principal coisa é
questão de ingestão. Você tem que ver a sua questão calórica, ingestão calórica. Atividade física não é o principal quesito importante, né? Mas para perder peso. Vai te ajudar, sem dúvida, em especial a manter a sua perda de peso, a torná-la mais consistente. Por isso que habitualmente, eu particularmente peço para a pessoa fazer as duas coisas. Porque em geral as pessoas não gostam de fazer atividade física e querem ficar mantendo a mesma dieta que elas têm. Então assim, ela vai ter que mexer. Hoje em dia a gente tem medicações que auxiliam nisso. Veja bem, o Ozempic tá aí, isso veio para mudar o panorama de perda de peso, obesidade, e vão vir outras drogas. sim, eu vi também estudos que já tem até outros. Tirzepatida tá aí, acabou de perder 25% do peso. O Ozempic 15%. Não teve um efeito colateral ou algo sobre risco de suicídio no Ozempic ou uma fake news? Eu não sei. Do Ozempic, eu acho que aí o risco de suicídio talvez seja fake news. Sim, O principal ok. efeito colateral dele é doença do refluxo, piora, né? E você ter náusea, pode vomitar, mas que em geral isso perde com o tempo. E se quando parar de tomar E também. quando parar some. de tomar, some. Quando Só parar de tomar, some. uma questão do remédio mesmo. Então, voltando lá para o sal, o principal componente, a questão é pressão arterial. Isso tem um estudo muito bonito com isso. É claro que ninguém consegue fazer essa dieta a vida toda, o tempo todo, mas é o estudo do DASH Diet, que é uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, castanhas e pobre em sal. O grupo que fez a DASH Diet reduziu em mais de 10% os níveis pressóricos quando comparado com o outro grupo. Mas aí o brasileiro que é acostumado a comer arroz, feijão, carne, sua salada. Pode? Ele migra. Ok, mas é onde que vai entrar em todas as refeições a verdura, fruta e legumes ou. Eu acho que você tem que ver quantidades, né? Você vai entrar nas principais. Então, por exemplo, de manhã, uma vez teve um consultório, um paciente virou pra mim e falou assim: doutor, eu gosto de ovo. Eu falei: não, tá bom, quantos? 10 por dia. E eu falei: ué, mas peraí. Frito. Você é o Michael Phelps? Você é atleta Você é profissional? o Muse? Não. Não, mas acho que é bom pra musculatura. Cara, acho que aí as pessoas têm que entender um pouco essa coisa que às vezes dá uma. Eu falo para os pacientes o seguinte, para as pessoas que vão pro consultório, principalmente, por isso estou falando pacientes, mas assim, ó, você deu 2 lidas aqui no Google e acha que entendeu a coisa toda. Não é assim. Claro que não. Não é assim. Quanto tempo você fez Poxa. a gente estava conversando, São né? 10 anos, pessoal. São 10 anos de faculdade, né? É o brevet. Tirei o brevet. Isso é só para Carteira. poder começar. Mais 20 anos aí jogando o basquete. Calma, não é assim. Então assim, come 10 ovos por dia. Você come 10 ovos com qual objetivo? Ser atleta profissional? Se for, tá tudo certo. O colesterol do cliente era 300. O normal é até 200. Calma. Então assim, vamos pensar. Então assim, frutas, café da manhã, verduras, à noite, durante o dia, o almoço, as refeições maiores. Você tem que incorporar. As quantidades, eu não vou te saber falar quantidades. E aí, em geral, eu recomendo que você vá ao nutricionista para ver isso daí, para saber quantidades. Quantidades são relevantes. Então, assim, arroz, feijão, etc. Tem umas pegadinhas. São, por exemplo, tenta na refeição, numa refeição, por exemplo, almoço, não ter mais de 2 fontes de carboidrato no prato. Então, se tem arroz e feijão, não dá para ter batata frita, nem mandioca, nem muita beterraba. Entendeu? Então, você tem que tentar equilibrar isso daí. Jejum, já chegou alguém no consultório, doutor Eugênio, falando: aprendi que o jejum é milagroso. Faz O jejum intermitente. O jejum intermitente? Tem, claro que renova tem. células. Sempre tem, mas tem muita fake news com o jejum intermitente. Eu acho que o jejum intermitente ela é uma boa alternativa, desde que feita assim, sob orientação. Né? O que vale é o saldo final, né? O que vale é o saldo final. Tipo, se você fizer na semana 4 jejuns intermitentes e no sábado, o único sábado, ingerir 5, 6 mil calorias, não adiantou nada. O que vale é o saldo final da semana ou do mês. É longo prazo. O que vale é o longo prazo. Se você pegar o final de semana e no final de semana você tem aí os seus deslizes, vamos dizer assim, isso aí tá tudo bem. Só não pare o deslize e ultrapassar o economiza. É o cotidiano. O negócio é o cotidiano, é o que você faz no dia a dia. Doutor Eugênio falou sobre atividade física para manutenção da perda de peso ou manutenção de uma massa. Isso é um ponto. Mas tem outro ponto, atividade física? Opa, atividade física reduz evento cardiovascular ao longo da vida. Passamos mais uma fase. Exercício físico, acho que desses 140 capítulos que nós já gravamos, todos o exercício físico entrou não tem jeito. de maneira
uma vitrine. Conta pra gente sobre exercício físico na cardiologia. No mínimo 150 minutos por semana que a gente recomenda. E o exercício físico, ele reduz, isso daí está muito bem documentado, eventos cardiovasculares ao longo da vida. Estamos falando de redução de AVC, estamos falando de redução AVC de é o derrame, infarto, né? É o derrame. Estamos falando de redução de infarto, né? Estamos falando de doença arterial periférica, aquela que eu falei que amputa a perna, se entupir, etc. e tal. Estamos falando disso. Então, assim, o exercício físico é uma estratégia não farmacológica, quer dizer, não é um remédio, né? Que você faz todo dia e que reduz evento cardiovascular ao longo da vida. O que ele tá na faz sua lá na mão. artéria? Ele faz muita coisa. Ele, por exemplo, libera vasodilatadores durante a sua atividade. Que é o contrário do que o Libera cigarro as faz. interferências, que é o contrário do que o cigarro faz. O cigarro tende a fazer você ficar vasoconstrito. Ferrugem. Enferruja você. E o outro tira a ferrugem. Limpa o ferrugem. Limpa a ferrugem. De uma forma muito simplificada, é isso que ele faz. Mexe até em substâncias que estão lá, que tem a ver com trombose, né? Formação de coágulos dentro do vaso, que tem a ver com o mecanismo de infarto e AVC. Então o exercício físico faz parte aí vamos dizer, do teu poderio para tratar as doenças E cardiovasculares. tá na sua mão. E ele tá na sua mão. E são 150 minutos por semana, no mínimo. Não precisa ser 30 por dia. Pode ser 60, 60, 60. Precisa somar Pode 150. ser no final de semana. E tem a ver com a intensidade. Leve é um benefício, moderado é outro e alta intensidade é outro. Quanto mais Quanto intenso, mais intenso, melhor o benefício. Tende a ser a melhor. Mas, para chegar no Até Dr. chegar um Sidney, A Tem gente... que começar mais devagar. E a gente também fala bastante isso. Várias coisas importantíssimas a dizer nesse momento aqui junto com o Dr. Eugênio. Tem idade para começar exercício? Não. Então, não, ó, e também é só fazer um passo pro lado. Sim. O exercício físico de alta intensidade não é de um dia pro outro, tem que passar no profissional antes. Mesma Isso. coisa para perder peso. Tem que passar num profissional antes, tem que avaliar. Tem que Senão ver. pode ter problema. Senão pode ter problemas, claro. Problemas, inclusive, osteomusculares. Morte né? súbita. Vai ter, e morte súbita. Morte súbita é uma delas. Então tem não- que fazer uma avaliação antes. Não tem idade para começar exercício. Claro que quanto mais cedo você começar, melhor. Mas se você tiver aí seus 50, 60, 70, Não tem problema nenhum. não tem problema nenhum, vai ter benefício. Outra coisa também que eu falo aqui, não importa seu peso, não importa o seu preparo, também não tem problema nenhum. Você deve fazer exercício também nessa mesma conta, correto? Correto. Dos 150. Basta adequar Não é porque a sua você é atividade. maior, mais pesado, mais gordo, mais magro, vai se adaptar a cada atividade. Quem já faz desde sempre vai se acostumar e vai ser tranquilo. E mesma coisa que vale para a idade, vale para o peso ou para o preparo. Você vai se adaptar, vai começar devagar. Se você tem o objetivo de se transformar de alta performance, é possível também começando de baixo. Também é possível. E outra coisa, é importante, a gente já teve capítulos aqui sobre morte súbita, né, Moisés? Exato. Sobre mal súbito, aí dito Sim. popularmente. É importante que, pelo menos uma vez na vida, Eugênio, esse cidadão procure um médico para fazer uma avaliação preliminar antes de começar a fazer exercício. É adequado? Eu acho que isso aí é assim, não é. É fundamental, isso daí é necessário. Pelo menos uma vez na vida. Eu Pelo nunca menos fiz. uma. Pelo menos uma vez na vida a pessoa. Pra fazer tem um que eletrozinho. fazer um eletrocardiograma, entendeu? Uma vez, Ver uma baratinho. esteira. Não, Não sabe, tem, você que exato. já falei aqui algumas vezes, você é capaz de comprar um tênis, às vezes de R$800, um óculos para correr de R$1.200. Toda a roupinha, exatamente. Só para correr, se você for pensar no look inteiro, Sim. deve dar, sei lá quanto aí, mais de 1.000, tem também de 300, eu sei, Sim. tem até menos, mas e você não tem coragem, não tem a disciplina de investir numa consulta, investir em você, faça isso. Se Sim. você vai fazer exercício, faça isso. Não pense que quem te ama quer que você fique aqui por muito tempo, Sim. né? E que a coisa siga bem. Então, qualidade de vida é isso também. Fazer direito. Então, exercício fundamental. E qual exercício fazer? Aquele que você gosta. Olha- Isso eu acho que é uma coisa importante. Muito, muito. Musculação? Pode. Não tem problema. Pode fazer musculação. Tá dentro de 150 também. Tá dentro dos 150. Vou fazer corrida. Tá bom, faz a corrida. Vou fazer natação. Não importa. O importa é você fazer uma atividade física, né? A American Heart, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que ele chama Life's Essentials. As coisas essenciais da vida. Não tem nada complexo ali. É cuidar da dieta, é não fumar, cuidar da pressão arterial, cuidar do peso, atividade física, e aí você tem que cuidar do açúcar, do colesterol
Quer dizer, não estamos falando de nada mais da tua pressão arterial. Não tem nenhum segredo ali. Tá tudo sob o controle da pessoa. O número 8, que eles incluíram agora, é a qualidade do sono. O sono é extremamente assim, importante, não só para as questões cardiovasculares, mas também para doenças, por exemplo, como degeneração, né, cérebro, doenças degenerativas, alterações da memória, etc. e tal. Então, o sono entrou aí como uma coisa crucial aí para o controle das doenças. Doutor Eugênio, posso fazer mais uma perguntinha claro, também? 2. Tá. Uma coisa também que a gente já discutiu aqui algumas vezes, importante, sempre foi importante, eu acho, desde as cavernas, o manejo do estresse. Sim, dentro dessas management. situações, né? Do sono, da alimentação, exercício, controle de colesterol, diabetes, Sim. etc., pressão, e o manejo do estresse. O estresse, como ele atua nessas questões cardiovasculares, na redução de risco de eventos, ou não tem nada a ver? Tem algum mecanismo que você possa nos contar? Não, ele tem relação, sim. O que a gente não consegue é quantificar o quanto isso impacta. Isso é difícil mesmo da gente conseguir quantificar. Mas que ele tem relação, isso não tenha dúvida. E as pessoas que têm uma vida estressante, em geral, elas tendem a ter o quê? Hábitos também estressantes, ou hábitos estressantes, ou hábitos ruins. Entendeu? Então, assim, em geral a pessoa não tem tempo, não senta para almoçar, né? Não se descontrai. Então, essas coisas, é claro que elas impactam. O que a gente não consegue é assim medir quanto. Mas que tem impacto, tem. E está muito em voga, né, a questão do stress management, né, como você maneja o estresse. Para muitos pacientes, eu comento sobre isso, falo, faz uma yoga, faz um mindfulness, mas nem todo mundo se adequa a isso. Para as pessoas que não têm muito perfil de fazer esse tipo de coisa, yoga, sentar, meditar, etc e tal, eu acho que o melhor deles é o exercício. É a atividade física. E aí você está um pouquinho manejando o estresse também. Que você maneja o estresse dessa forma, é uma forma que você tem de manejar o estresse dessas pessoas que são mais, ligadas. Vou dar um exemplo. Mercado financeiro. Difícil, né? A pessoa do mercado financeiro fazer yoga. É difícil, tem gente que faz. Não estou dizendo que não faz, não é isso. Mas não é o perfil deste tipo de pessoa na média. Então o que ele vai fazer? Ele acha melhor, faz atividade física, eles fazem atividade física. Mas seria ideal. Seria o ideal. Na verdade, eu acho que a gente já teve aqui um capítulo sobre meditação, e o Dr. Rodrigo, na verdade, a pergunta é, você tem 10 minutos por dia para te fazer meditação? Não tem. Então eu te receito 1 hora por dia. Já que você não tem 10, você vai fazer 1 hora. Uma coisa está muito errada. Vai lá e acha 10 minutos. E vem para essa questão que é a nossa discussão de sempre aqui, né? Sim. Que é cuidar da qualidade de vida, buscar a qualidade de vida, ter informação, que é o diamante de tudo isso. Olha quanta coisa importante que a gente discutiu. Vou fazer mais uma pergunta, doutora. Claro. O açúcar. Sim, o açúcar. Gente, o açúcar, por muito tempo a gente acha que não deu a devida atenção pro açúcar. Mas o açúcar é realmente aí o grande vilão da história aí nos últimos anos, a gente sabe disso, né? Então o consumo de açúcar, a pessoa tem que prestar bastante atenção no consumo de açúcar. Por quê? Porque o açúcar vai acabar te ajudando a ganhar peso, e ele vai atuar diretamente na questão da inflamação lá, entendeu? Que a gente comentou mais cedo. Então, assim, o açúcar a gente sabe que hoje em dia a gente não prestou muita atenção para o açúcar, deu muitos olhos aí para o colesterol, etc e tal, por muito tempo, mas o açúcar é um dos grandes vilões da história. Então, o consumo tem que realmente ser moderado, tem que evitar os açúcares aí ultraprocessados que estão nas tortas, estão nos bolos, né, nos doces, etc e tal. E um detalhe que é muito importante, fruta não é liberou geral, fruta é açúcar. Então tem que comer fruta, tá tudo bem. Mas não vamos comer 20 frutas por dia, porque não tá legal. Tô saudável. 3 bananas de manhã, 2 maçãs à tarde, 3 mamães. 5. Aí toma um suco de fruta. Suco de fruta foi lá 6 laranjas pra fazer o suco de frutas. Quem morde 6 laranjas? Exato. 400 calorias, eventualmente. Então, assim, tem que tomar realmente cuidado. Açúcar aí se mostrou um grande vilão aí nos últimos tempos. Então, isso é realmente uma coisa que a pessoa tem que prestar atenção. E lembrar que o açúcar não está apenas nos doces. O arroz vira açúcar no sangue, o feijão vira açúcar no sangue, o macarrão, as pão, massas, os pães, bolachas, né, as bolachas, tudo isso vira açúcar no sangue. É amido, né? Depois o amido vai virar açúcar no sangue, e isso aí não só a caloria, mas isso daí acaba gerando inflamação, resistência periférica à insulina, e a pessoa fica ou pré-diabética ou diabética e vai ter os outros problemas associados. Sensacional.
Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Aprendi Quem também, agradece sou eu. relembrei, espero que você que está aí tenha aprendido. Mensagem final, doutor Eugênio, o que você diria como um recado para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, depois de toda essa explicação brilhante que nos deixou? Bom, pessoal, acho que o mais importante de tudo é a gente pensar nos hábitos do dia a dia. É a gente tentar corrigir os hábitos que estão equivocados. Então, assim, se você tem algum problema de saúde ou não tem problema de saúde, você precisa pensar nos hábitos do dia a dia para que você não adquira esses problemas ao longo da vida. Né? A doença arterial, o infarto, o AVC, eles vêm de pequenas coisas que você faz ao longo da sua vida. Então preste atenção nos seus hábitos, veja se você está ganhando peso, se você não está consumindo ultraprocessados em excesso, gorduras em excesso, açúcar em excesso, álcool em excesso, cigarro. Tente pensar nos seus hábitos de uma forma assim ampla, consciente. E se você conseguir modificar os hábitos, você vai ter muito benefício de saúde a longo prazo. Não é nada de curto prazo. Sensacional. É isso. Doutor Eugênio Moraes, sorte dos pacientes que o tem como médico. Obrigado a você que está aí. Obrigado, Moisés. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Pode, doutor. Compartilhe, espalhe saúde.